vamos dar continuidade. Eu pediria que todo mundo, vamos mandando perguntas aqui para a gente fechar a nossa manhã. E não posso esquecer de agradecer o Escritório da Advocacia Pinheiro Neto por estar aqui nos apoiando e nos patrocinando. E nós vamos ouvir agora um assunto que eu acho que tem muita ligação com o que a Letícia também colocou, que é afogamento em animais aquáticos. E eu queria convidar a Priscila Costa, médica veterinária, patologista no Instituto Biopesca, doutorando em patologia experimental e comparada no Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, da USP, pesquisadora associada do Instituto de Pesquisas Cananéia, graduada em Medicina Veterinária na Universidade Estadual do Norte Fluminense e, atualmente, médica veterinária patologista no Instituto Biopesca, pesquisadora associada no IPIC, doutorando em patologia comparada e experimental, portanto, também num projeto de patologia de tartarugas marinhas. Muito bem, Priscila, muito bem-vinda. Obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada. Quero começar agradecendo o convite, agradecendo ao professor Catão, o Pedro, o professor Maiorca, que proporcionaram o convite para a minha participação. Agradecer também a organização desse evento. Eu acho que todos os temas são essenciais, está sendo muito bacana, estou assistindo todas as palestras, tem sido bem legal. Bom, eu vou falar um pouco de afogamento nos animais marinhos, bastante focado com os impactos da pesca acidental. Tá? A gente chama de bycatch... Opa, deixa eu tirar. A gente chama de bycatch, né, o emalhamento não intencional de animais que não são alvos da pesca em artefatos pesqueiros. Tá? A gente tem hoje em dia o bycatch como a maior ameaça aos mamíferos aquáticos no mundo. Já existem diversos trabalhos científicos e, de uma certa forma, isso tem sido cada vez mais trazido à tona, né? O Kassoff, ele é um autor de um artigo, eu achei bastante interessante que no artigo dele, ele diz que pela perspectiva do bem-estar animal, os emalhes das baleias, eles são indiscutivelmente uma das piores formas de mortalidade causada por seres humanos aos animais selvagens. A gente viu que hoje aqui, nas diversas discussões dos outros colegas que apresentaram, que existem diversas formas, né, dos seres humanos causarem formas de mortalidade nos animais selvagens, e o Kassoff e eu concordo que o afogamento e o emalhe em redes de pesca é uma das piores. E não são só as baleias, né? Não são só as baleias que encalham, não são só as baleias que emaranham nessas redes, né, que interagem com esses artefatos de pesca. A gente tem trabalhos publicados e a gente tem um volume considerável de dados que nos mostra cada dia mais que muitas aves, muitas tartarugas marinhas, diversos cetáceos, baleias, golfinhos, outros mamíferos marinhos e outros peixes também, invertebrados, outros animais marinhos de pequeno e grande porte que têm as populações ameaçadas por essa atividade, né? O bycatch ele pode se dar de algumas formas diferentes, vai depender do tipo de artefato. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? A gente tem a rede de emalhe, que é aquela clássica, quando a gente pensa num animal interagindo com artefato de pesca e se afogando, a gente pensa normalmente numa rede do tipo de emalhe, que são redes que ficam paradas, né, no mar, e esses animais acabam se enroscando nessa rede, não tem como sair dali, eles ficam submetidos a uma submersão forçada, né? Eles não conseguem, a maioria desses animais que eu estou falando são animais pulmonados, então eles precisam emergir à superfície para poder respirar o ar atmosférico, mas isso também pode acontecer com animais como peixes e outros animais que conseguiriam respirar na água, porém acabam se enroscando nessa rede, ficam impossibilitados de se mover, liberam toda a questão da cascata relacionada ao estresse,
né? E eles acabam indo a óbito por decorrência disso. Também temos aqui alguns tipos de rede, que são as redes de arrasto, tá? Então, as redes de arrasto, elas são consideradas como demolidoras dos mares, né? Que são aquelas redes que acabam arrastando, seja no fundo, seja no meio. Existem alguns tipos diferentes de rede de arrasto, mas, de uma forma geral, elas fazem um grande arrasto mesmo, e elas saem carregando tudo que tem pela frente ali. Elas não são nem um pouco seletivas, né? Temos um outro exemplo, que é o long line, ou espinhel, que são cabos quilométricos, enormes, gigantes, com milhares de anzóis pendurados, com iscas, e em busca de, normalmente, grandes peixes, e acabam, muitas vezes, pescando, né, outros animais que não são alvo daquela pesca. Esses são só alguns exemplos, tá, que eu trouxe para vocês. Eu não vou me alongar muito, porque é um assunto que temos bastante para falar. Além dos artefatos em si ativos, a gente tem também as redes de fantasmas, né? Que são as redes que são descartadas ou que estão inutilizadas, quebradas de alguma forma, rasgadas, e elas são soltas e deixadas livremente nos oceanos, e elas acabam pescando também, continuando pescando e malhando e enroscando em diversos animais, e que obviamente não vão sobreviver. A níveis de patologia, a níveis de causa de morte, o que acontece quando esses animais interagem com a pesca? Normalmente é uma submersão forçada, né? Então, esses animais, eles morrem ou afogados ou asfixiados. Alguns animais, eles vão ter uma anatomia, uma fisiologia específica que levam a gente, né, os especialistas, os patologistas de animais marinhos, ao grande desafio, que é identificar como o animal morre afogado, porque muitas vezes eles não aspiram a água do mar. Então, muitas vezes o diagnóstico dessa causa de morte ele é subestimado. Além do afogamento, da asfixia em si, a gente tem também a miopatia excepcional e de estresse, né, relacionada ao estresse da tentativa de fuga daquele animal, daquele artefato. A gente tem a síndrome descompressiva, que é aquela doença do mergulhador, né? Quando o animal está no fundo do oceano, submetido a uma alta pressão, e ele é arrastado rapidamente para a superfície. A diferença de pressão vai causar uma síndrome ocasionada pela embolia gasosa, né? E isso, muitas vezes, também é subestimado, principalmente porque ela causa uma mortalidade tardia. Então, muitas vezes, o pescador, a pessoa que está trabalhando ali, ela até resgata esses animais dessas redes, aí vê o animal ativo se locomovendo, acha ok, e solta novamente. Esse animal vai vir a morrer depois de uns dias, depois de algum tempo, em decorrente de infecções secundárias e outras alterações que vão ser causadas por essa embolia gasosa, tá? Além do emale, né, do afogamento em si, a gente tem a ingestão também, né, de anzóis, de corpos estranhos lineares, que vão causar traumas, disfunções orgânicas, infecções de uma forma geral, tá? Também eles podem se enroscar nas redes por fantasmas, por exemplo, em cabos ou outros artefatos, causando amputações, lacerações, o que vão dificultar, de uma forma geral, a vida desse animal, né? E, além disso, tem todas as interações associadas à atividade pesqueira em si, então colisões com embarcações, muitas vezes agressões, né, de pescadores que veem uma tartaruga ou um animal enroscado na rede dele, e ele quer salvar a rede dele, então ele acaba agredindo esse animal. A gente, no laboratório, eu faço parte do laboratório de patologia comparada, né, que é chefiado hoje pelo professor Catão, que ministrou uma palestra excelente mais cedo. No nosso laboratório, a gente tem diversos trabalhos que trazem um pouco, buscam entender um pouco sobre como identificar que esses animais morreram. Então, a gente tem alguns trabalhos diretamente associados aos animais que são retirados da rede de pesca. A gente tem também esse trabalho das tartarugas que trazem já um evento atípico, uma mortalidade em massa de uma tartaruga que hoje em dia
é uma das mais ameaçadas aqui no Brasil, que é a tartaruga de couro. Ela tem uma população restritíssima aqui no Brasil. A gente teve um evento, uma mortalidade de 25 animais, que é um número muito grande para essa população aqui na costa brasileira, e todos esses animais eles tiveram lesões compatíveis com afogamento por interação com rede de pesca. Tá? A gente tem também trabalhos que demonstram a importância da pesca na mortalidade de toninhas, né, que é o golfinho mais ameaçado das águas brasileiras. Ele está cada dia mais, a gente vê esses animais morrendo, e as populações elas têm cada vez menos a oportunidade de se recuperar. No meu doutorado, eu faço doutorado no laboratório no LabCom, na USP, eu estudo a epidemiologia e causas de encalhe, de enfermidade e mortalidade de tartarugas no litoral sul aqui de São Paulo, e os animais que eu estudo, eles são especificamente tartarugas verdes, são animais mais costeiros, e os animais do meu estudo, eles são estritamente que encalharam vivos. Então, a gente tem gerado dados associados tanto à interação com pesca, a gente tem mais de 50, mais da metade das tartarugas do meu doutorado, elas interagiram com pesca. Essa foto aqui é de um animal do meu doutorado, nesse caso, ela já encalhou com a rede de pesca. A gente também observa doenças emergentes, né? Cada vez mais doenças que não ocorriam nos animais aparecendo, doenças que não eram tão relevantes surgindo como grandes causadores de encalhes em massa, né? Disseminando populações, além de interação com resíduos sólidos, que é o assunto que a Letícia acabou de falar, que é muito preocupante também para as populações de tartarugas no Brasil. Como soluções, a gente já possui diversos artigos. A maioria dos trabalhos que eu trouxe para vocês, que eu queria que vocês, quem tiver interesse, pudesse dar uma olhadinha, eles têm esse QR Code. Quem quiser apontar a câmera, você vai direcionar direto para a página do trabalho, tá? Então, a gente tem alguns trabalhos que tentam oferecer para a gente disponibilizar estratégias de como mitigar esses problemas, seja com equipamentos, né, equipar os artefatos de pesca para que a gente minimize a captura acidental. A gente tem diversas formas de incluir esses equipamentos no dia a dia da atividade pesqueira, para poder ajudar as populações de animais marinhos, poder ajudar, inclusive, a reduzir o overfishing, né, a pesca, a sobrepesca, que é um assunto também muito discutível e importante para os dias de hoje. E, além disso, também trazer um pouco o pensamento para as nossas atitudes do dia a dia, para o consumo responsável, para a pesca responsável, para quem opta por comer peixe, ingerir pescados, sempre procurar uma forma de encontrar esses alimentos oriundos de uma pesca responsável, tá? Políticas públicas para que a gente consiga, de fato, implementar essas soluções, esses equipamentos, a monitoração, né, dessas atividades, e a fiscalização para que as políticas públicas que já existem e que são boas, de fato, aconteçam, né? E muita pesquisa para a gente poder cada vez mais mostrar esses dados e entender como isso funciona e como que a gente pode fazer para mitigar essa situação devastadora. Por último, eu queria mostrar uma frase também lá do Cassoff, que o bycatch ele não é apenas uma questão importante para a conservação de algumas populações, né, mas também é uma grande preocupação para o bem-estar de cada indivíduo afetado. Muito obrigada. Essa foi a minha fala. Fico aberta para qualquer tipo de conversa, dúvida, questões que possam ser apontadas. Um agradecimento ao meu laboratório, ao meu orientador, aos colegas parceiros da minha tese e à organização do congresso. Parabéns, Priscila, pela tese. E eu queria agradecer muito todas as apresentações. E, Priscila, aproveitando que você está aqui conosco, uma pergunta da tua tese, no teu trabalho: quais seriam os principais parceiros
principais organismos, eu diria até da iniciativa privada também, para estar ao lado do seu trabalho, desse trabalho, inclusive perguntando se o próprio setor da proteína animal, o setor da própria indústria, do business, né, da pesca, enfim, que organismos você considera importantes para estarem contigo nessa visão desse trabalho, por favor? Olha, José, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de apoio e de participação do governo, de uma forma geral, das instituições governamentais mesmo, para que, nem que seja para estimular que as iniciativas privadas participem desse trabalho, desse monitoramento. Hoje, no meu trabalho exclusivamente, eu tenho o apoio, eu sou pesquisadora associada do IPEC, eu sou patologista no Biopesca, ambas as instituições são instituições que são executoras do projeto de monitoramento de praias, que é uma condicionante da licitação da exploração do pré-sal na Bacia de Santos. Então, ela tem uma participação, ela é financiada pela Petrobras, porém, com o objetivo de entender os impactos da exploração do pré-sal. Só que, como um dos maiores projetos de monitoramento do mundo, a gente consegue gerar também, através desse projeto, muitos dados que são importantes para diversas esferas relacionadas à saúde dos oceanos, dos animais e do ambiente de uma forma geral. Então, eu acho que a gente precisa desse tipo de iniciativa, a gente precisa desse tipo de condicionante para as diversas empresas e instituições que atuam nos oceanos, né? Eu sei que dentro desse projeto de monitoramento da Petrobras, que é um condicionante, né, do licenciamento ambiental, existem também trabalhos focados na pesca. Então, que são fundamentais. É a partir daí que a gente consegue promover e realizar esses trabalhos. Tá bem, muito obrigado, Ciela, boa sorte aí, continue na sua bela tese e missão, muito importante.